nós estamos aqui iniciando uma série de mensagens chamando Tudo Começa com Deus. Ei, você acredita que tudo começa com Deus? Você começou com Deus hoje, não acordou hoje? Já deu pelo menos oi, Pai, né? Deu oi, bom dia, Espírito Santo, né? Oi, Senhor, eu te amo. Oh, obrigado, estou respirando. Tudo começa com Deus. E assim, nós cremos que vamos viver a presença do Senhor 24 horas por dia, do janeiro a dezembro. Eu profetizo que você vai estar na casa do Pai de janeiro a dezembro. Você não vai se perder na jornada. O Senhor vai nos guardar e nós temos já motivos de sobras para adorar ao Senhor. Como também estamos na temática da visão que Deus nos direcionou para 2021, que é ano de novos começos. Estamos vivendo realmente novos começos em muitas áreas da nossa vida, muitas coisas estão em andamento, você vai entendendo, mas eu creio que na sua vida particular, na sua vida espiritual, novos começos também da parte do Senhor, amém? Então eu gostaria que você abrisse aí, por favor, a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16, onde nós vamos começar a leitura desta palavra. E antes que comecemos, eu quero orar com você. Pai, nós nos apropriamos deste altar e nós sabemos da responsabilidade que é estar ministrando a Tua palavra, Senhor, aqui nesta manhã para o coração do Teu povo. E eu quero lhe pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco, que Teu Espírito Santo continue agindo, Senhor, nesta manhã. Como foi poderosa sentir a Tua presença através dos louvores, Senhor, e nós queremos pedir a Ti que em meio às nossas limitações, às nossas falhas, Senhor Jesus, delitos, que a Tua graça, que Teu perdão esteja sobre nós nesta manhã. Nós não somos merecedores de estarmos aqui na Tua casa, nós não somos dignos, Senhor, de estar aqui, mas a Tua graça e o Teu sangue nos alcançou. E temos motivos de sobra nesta manhã para pedir. Fale conosco, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito falando através de mim. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui para te ouvir em nome de Jesus. Digam amém. A palavra do Senhor diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Estudando essa mensagem de tudo começa com Deus, falando com Deus, falei: Senhor, me dê uma direção para que o nosso povo entenda o que o Senhor vai fazer na sequência do ano para nós. E ali, estudando a palavra, eu vi um filósofo ateu chamado Bertrand Russell. Ele disse uma frase que eu achei interessante. Na hora eu coloquei. Eu falei: eu vou colocar essa frase desse filósofo ateu, que diz o seguinte: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. E dentro desse caminhar, na sua concepção, uma coisa que eu aprendi, que a questão aqui não é eu, não é você. A questão aqui do propósito da nossa vida é muito maior que uma realização pessoal. O propósito da vida é muito maior que a nossa paz de espírito. O propósito maior aqui é muito mais, é maior do que a nossa própria felicidade. Nós precisamos compreender que é muito maior que até a nossa própria família. O propósito de nós estarmos aqui na terra vai muito mais além. Nós estamos aqui por causa de um propósito, vai muito mais além até que a sua carreira profissional. Vai muito mais além até mesmo que os seus ambiciosos sonhos e aspirações. Estarmos aqui nessa terra tem um propósito. E você não está aqui por um acaso, você não veio por um acaso. Você não veio, foi gerado no ventre de sua mãe só por um acaso. Aconteceu, não. O Senhor te trouxe a esta terra para que você se apropriasse deste lugar e aproveitasse o máximo de tempo nessa terra para um propósito. Então eu creio que se você quiser saber porque foi colocado neste planeta, você precisa começar com Deus. Você precisa entender que está aqui é porque Deus me colocou aqui. E jamais
jamais desvendaremos o propósito de nossa vida olhando apenas para nós mesmos. O que mais temos visto ultimamente, as pessoas só olhando para si, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio sentimento, e não entendendo além daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Olha que a Bíblia diz em Jó, capítulo 12, versículo 10. A vida de todas as criaturas está na mão de quem, gente? Então esquece, não está na mão da sua mãe, nem do seu pai, nem na mão do presidente da república, nem do governo. A sua vida está na mão de quem? Do Senhor. É o Senhor que nos controla. É Ele quem mantém, olha só, todas as pessoas com vida. Então, quem está vivo é porque Deus ainda permite. Quem foi em 2020 e quem foi em 2018, como o pastor Leonel sempre menciona aqui, quem foi e quem vai neste ano de 2021, só Deus sabe. Só Deus tem o controle da nossa existência aqui na terra. E é tão interessante você entender que você não chegará ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Não olhe para si, minhas vontades, os meus desejos, porque enganoso é o coração, a Bíblia diz, mais do que o quê, gente? Mais do que todas as coisas. Então, o que nós temos que guardar? A Bíblia diz assim, ó, se você tiver que guardar, guarde o quê? O teu coração, porque é do teu coração que gera todas as fontes da vida. Todos os seus sentimentos vêm do teu coração, não deste coração que está sendo bombardeado, cadê a nossa enfermeira aqui? Bombeado pelo sangue, tá? Nós estamos falando do coração de entendimento, de sentimento, das nossas emoções. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui nos dizendo que você deve começar, não é achar. Você deve começar com Deus. Você deve começar com o seu Criador, porque é só Ele que te trouxe aqui neste lugar, nesta manhã. Você só acordou hoje porque Ele resolveu te permitir mais um tempo aqui na terra. Você já pode começar a glorificar ao Senhor, porque você está vivo. E se você também não acordasse hoje, morresse aqui nessa terra, você já poderia glorificar, porque já estaria na glória com o Senhor. A minha pergunta é, quem está pronto para subir, dá uma glória a Deus com a mão levantada. Se não está pronto, fica. Fica, porque nós não sabemos a que hora vai ser, a que momento vai chegar. E você só existe porque Deus deseja que você existe. Isso é poderoso. Só existe porque Deus deseja. Então você já começa assim, Senhor, muito obrigado, porque se eu estou aqui é porque o Senhor tem um plano na minha vida. Agora eu e você precisamos descobrir o que Deus quer conosco em 2021. Se tem um propósito de Deus para a minha vida aqui, algo Deus quer relacionar, quer tratar, quer mostrar a nós. Sabe, gente, a verdadeira sabedoria é essa que o Espírito Santo deixou através de Paulo no 1 Coríntios, capítulo 2. Que versículo lindo, olha só essa passagem que está aí, olha só. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que significa mistério? É mistério. Você não consegue compreender. Você não consegue entender. Aí, humanamente falando, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde que, gente? A eternidade para a nossa glória. Olha só, sabedoria essa, olha só, gente, que Paulo estava dizendo naquele tempo, que nenhum dos poderosos deste século, e no tempo de Paulo havia filósofos, havia homens inteligentes, os apóstolos, havia gente de grande conhecimento naquele tempo. Olha só, ele diz assim, ó, nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivesse conhecido o Senhor, jamais. Mas eles não o reconheceram como Senhor. E incrível, né? Nem os saduceus, nem os fariseus, nem os sacerdotes, nem aqueles que, a não ser aqueles que andaram com Deus, com Jesus aqui na terra. Perceba bem, a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, olha só, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, olha só, o que Deus tem preparado para aqueles que... Quem sente amado do Pai aqui, levanta a mão. Olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem
nem chegou à mente humana. Aquilo que Deus tem, gente, é poderoso isso aqui, é extraordinário. Você precisa sair daqui crendo que 2021 continua sendo extraordinário. Aquilo que os teus olhos ainda não viram, aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviram, é o que Deus tem preparado para mim e para você, que vai ser poderoso. Vai ser difícil, vai ter luta? Claro que vai. Vai ter choro? Claro que vai. Vai ter problema? Claro que vai. Vai ter desafios? Claro que vai. Porém, nós confiamos num Deus poderoso que está nos garantindo aqui: eu vou me revelar a você. É tão poderoso, eu amo esse versículo, olha só. Mas a Deus nolo revelou pelo Espírito a todas as coisas, o quê? Perscrutas. Estamos falando do Espírito Santo, ó. Até mesmo que as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Olha, pega essa daqui, ó. As coisas de Deus, ninguém as conhece, não quem, gente? Quem conhece? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em mim e em você? Você crê que o Espírito Santo habita em nós? É por isso que nós estamos aqui? Então Ele vai revelar a você as profundezas de Deus. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é glorioso. Ora, nós não temos recebido, olha só, o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o que, gente? Gratuitamente. O Deus que está aí é o nosso, está minúsculo, mas é Deus maiúsculo, tá, gente? Só erro de digitação. Mas uma coisa que você precisa entender, que Deus nos deu o que, gente? Gratuitamente. Quem, gente? O Espírito Santo. Gente, gratuitamente. Se você está dizendo assim, eu não consigo viver uma vida de santidade, está errado esse negócio. Então, quem não te governa não é o Espírito de Deus. Se você diz assim, eu não consigo viver uma vida de desejo de ler a palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Porque se você tem o Espírito de Deus dentro de você, Ele vai envolver você de tal forma que vai fazer com que você queira buscá-lo, gente. É o Espírito de Deus que nos ajuda, é o Espírito de Deus que nos anima, é o Espírito Santo que nos encoraja, é o Espírito Santo que nos chama de manhã. Sabe aquele momento que você está dormindo e você acorda na madrugada, nem programou o relógio, e aí você fala assim, mas por que eu acordei essa hora? Aí você fala, gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu gosto de falar do Espírito Santo, porque quando ele fala de mim mesmo, que eu entro com tudo. Você precisa entender que não é insônia muitas vezes. É Deus chamando você para falar com Ele. Ali, lembra de Samuelzinho? Quando Samuel era pequenininho, estava lá com Eli. Aí o Senhor chamou Samuel, aí ele pensou que era Eli, que era o profeta Eli. O Senhor me chamou aqui? Não, meu filho, não te chamei, volta para a cama. Segunda vez, mas o Senhor me chamou, seu sacerdote? Não te chamei. Na terceira vez, o sacerdote interpretou que era Deus querendo falar com uma criança. Não era com adulto não, gente. Era com uma criança. Aí quando ele disse assim, sacerdote, é o Senhor que me chamou aqui, ele falou, não, meu filho, é Deus. Quando Deus te chamar de novo, você fala que o teu servo, nesta manhã, o Espírito Santo vai despertar muitos aqui nas madrugadas, e eu encorajo a você a dizer assim, fala, porque a tua serva ouve. Senhor, eu quero que o Senhor me conte as profundezas. Quer conhecer segredo? Quem gosta de segredo aqui, gente? Ouvir segredo? Eu gosto. Pastor, eu tenho um segredo para te contar. Ué, pastor, não é coisa boa? Você tem um segredo para me contar? É coisa boa ou é coisa ruim? Né? Quando é coisa boa, você fica mais animado aí. Quando é ruim, já até dá um frio na barriga. Mas eu digo para você, Deus está interessado em nos contar tudo aquilo que está no seu coração. E é tão poderoso você compreender que Deus não é o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte dela. Eu vou repetir. Deus não é o ponto de partida de nossa vida. Ele é o que, gente? A fonte, aquela que te sacia todos os dias, pela manhã. Então eu quero conversar com você nesta manhã. Janeiro a dezembro, tudo começa com Deus.
Não tem outra saída para nós. Por isso eu quero que você entenda que a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, busque mais a minha palavra, busque mais a minha presença, tenha devocional em casa, ouça a minha voz através de louvores, através de ministrações, através de testemunhos. Ouça, porque eu vou falar com você de forma profunda. Como eu também creio que o Senhor está dizendo assim, ó, edifique a sua vida sobre as verdades eternas. Você e eu precisamos edificar a nossa alma com coisa do céu, gente. Nós sabemos que existem vãs filosofias nos nossos dias atuais, doutrinas complicadas. Se você não souber e não conhecer a palavra do Senhor, você vai se perder. Nós estamos vendo aí psicologias populares. Eu não sou contra a psicologia, já fiz terapia e se for necessário eu faço. Tenho mentoria, tenho conselheiros, tenho pastores, mas não é a psicologia total que vai responder aquilo que está só dentro da sua alma, que Deus conhece mais no íntimo. O terapeuta só vai ter ferramentas para te ajudar a entender o teu sentimento, mas ele não é a sua resposta. A única resposta final se chama Jesus de Nazaré, que tem o poder de curar as nossas vidas. Como também eu gosto de ver histórias inspiradoras. Essa semana eu fui me inspirar com a história de Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, deixa eu ver a história desta mulher. E aí fui lá nos documentários. O que essa mulher fez no mundo inteiro, que causou um impacto. Uma mulher simples, que dedicou a sua vida pela necessidade humana. Ali foi inspirador, ok, mas não é Madre Teresa que vai me fazer chegar ao nível mais profundo da presença do Senhor. Por isso eu digo a você que talvez você vai ter estímulos para você alcançar sucesso. Não é gostoso estar num projeto, principalmente agora com os coaches da vida? Vou te levar para você a níveis de sucesso. 7 verdades que você precisa saber e tal. 5 coisas que você precisa. Não estou ignorando, gente. Coisa boa, porque você pode aprender com muito conhecimento. Mas não é o conhecimento humano que vai você ser cheio da glória do Senhor. O que vai ser cheio da glória do Senhor é joelhinho no chão, filho. É presença de Deus, é lendo a sua palavra, é atentando para a voz do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça. O quê? O que a Renata diz à igreja? A minha parte dos pastores aqui é trazer a palavra profética. Mas é o Espírito que nos rege aqui neste lugar. E é o Senhor que fala que esta casa é casa de oração. É onde a presença do Senhor está. No segundo ponto, a vida é um teste. Olha só, os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste. Você entende isso? Você acordou hoje e já está sendo testado desde o início do momento que você abriu os teus olhos. E é tão interessante o Senhor me mostrando que Deus continuamente, Ele testa as pessoas quanto ao caráter. O Senhor testa a nossa fé. O Senhor testa a nossa obediência. O Senhor testa o nosso nível de amor. O Senhor nos testa no nível da nossa honestidade. O Senhor nos testa no nível da nossa lealdade. Sabe por quê? Porque só Ele que conhece o íntimo do teu ser. Só Ele sabe exatamente como você está. Somente Deus sabe como você chegou aqui nesta manhã. Ei, você está pelo um teste. E dentro desse caminhar, eu estava vendo sobre Abraão. Abraão foi testado pelo Senhor, né? Sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Ele ouviu a voz, ele não viu um ser na frente dele. Até então ele não tinha tido as experiências profundas. Moisés foi testado lá no Monte Sinai por 40 dias. Nós vemos aí Davi, ele foi testado depois de 40 dias que Israel estava sendo zombado pelos filisteus. 40 dias os soldados escondidos porque não queriam enfrentar, não tinham coragem de enfrentar o gigante Golias. Chega Davizinho do campo para levar alimentos para os seus irmãos e pergunta que quem é esse incircunciso que ousa confrontar o povo de Israel. Eu vou lá e vou enfrentar. Olha aí, um pastorzinho de ovelhas. Mas foram 40 dias de teste, de Deus mostrando e revelando o coração do povo de Israel.
que deixaram de crer. Teve que vir um menino lá do campo, um menininho adolescente, para enfrentar um desafio como aquele. Por isso eu digo a você, Jesus também foi testado no deserto. A palavra do Senhor diz que assim que ele foi batizado, ele foi levado por quem, gente? Por quem, gente? Pelo Espírito de Deus para ser testado. Por quem, gente? Pelo diabo. Gente, até Jesus passou pelo processo do teste. Os discípulos, após a ressurreição, esperaram 40 dias depois, sendo testado emocionalmente, para depois receber o quê? Poder do Espírito. Então eu digo a você, nós não somos aqui privilegiados. Nós seremos testados o tempo todo, gente. Então eu quero que você diga ao Senhor, Senhor, me ajude no processo. Porque não vai ser fácil. Você é testado o tempo todo, é na empresa. Você é testado dentro do seu trabalho. Você é testado na igreja. Quer teste maior do que dentro da igreja? Você é testado em tudo que é lugar. E é tão interessante que quando você será testado por grandes mudanças. Quantos já passaram por mudanças aqui? Levanta a mão. Eu já passei por muitas. Promessas retardadas. Sabe, oração não respondida. Hein, gente? Ei, Deus, você fala com todo mundo, mas não fala comigo. O Senhor responde para ele e não responde para mim. O Senhor esqueceu de mim. Nessa conversa que a gente faz, a gente diz para o Senhor tantas coisas, críticas muitas vezes imerecidas. Às vezes não merecemos as críticas, mas ela vem. E nós somos testados. Até as tragédias sem sentido. Então, quantas tragédias sem sentido vivemos em 2020? Que você não consegue explicar. Mas eu creio que é o nosso Deus testando-nos. Deus nos testa por meio dos problemas. O Senhor nos testa quando nós temos posse do dinheiro. O Senhor nos testa quando nós estamos no meio das pessoas. E Ele diz assim, eu vou testar o meu amor. Quero ver o nível do teu amor para com o ser humano. É Deus te testando. Sabe aquela criança que bate no teu carro e pede uma ajuda? E aí, ou um adulto, e aí você diz, eu não vou dar não, porque ele vai usar para droga. Você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo com aquele ser. E Deus às vezes está te testando só para você abrir a porta daquele vidro, da janela e dizer assim, Jesus te ama, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Saia dessa situação e ainda você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo. Deus está aqui neste lugar para dizer a você, o rei Ezequias, ele experimentou um teste, sabe? E às vezes Deus se retira intencionalmente, às vezes a gente não entende. Deus se retira do nosso lado para Ele ver. Ele faz com que a gente se sinta solitário, para que a gente perceba, no mundo espiritual, alguma coisa está errada. E Deus fez isso com Ezequias, quando experimentou esse teste nele. Olha o que a Bíblia diz. Deus o deixou para o quê? Prová-lo. E para saber tudo o que havia em seu, o quê? Lembre-se disso. Deus deixa, mas não abandona. Ei. Deus deixa, mas Ele não abandona. A gente já contei essa experiência quando a mamãe foi nos levar na creche pela primeira vez em Curitiba. Eu tenho essa marca no meu coração. Ela comprou todas as nossas roupinhas, né? Na época era o colégio que dava ainda as roupinhas. Era aquela calcinha vermelha, aquele shortinho vermelhinho, sabe? Era uma coisinha bonitinha, né? Vocês são daquela saia, da época da saia plinçada, branca, que usava um short por baixo? Eita, nós somos da época, aquela época era terrível. E a mamãe compra a nossa lancheirinha, compra a comidinha, e a mamãe tudo feliz. Olha, vocês vão para a escola, e eu muito tímida, desesperada, não querendo ir. E a mamãe tentando me convencer, vai ser gostoso lá. Mamãe, mas eu não conheço as pessoas, não conheço... Não, mas vai ser gostoso. E me levou. E aí, mamãe, muito estrategicamente, ficava olhando bem para mim, com esse meu olho grande, assim, eu ficava assim, né? E as crianças vindo, Raquel era mais desenvolta, já se adaptando ao ambiente, e eu ficando meio assim, triste, né? Estranha, porque eu não conhecia ninguém. Aí a mamãe, vai lá falar com ele, eu tímida, vou falar o quê? Não conheço, e tal. E de repente a mamãe falou assim para mim, filha,
aqui, a mamãe vai em casa, vai deixar você aqui na escola, você vai ficar só 2 horinhas aqui, daqui a pouco a mamãe chega para te buscar. Mamãe, pelo amor de Deus, vai me deixar aqui, vou te deixar. E quando ela foi indo embora, foi um chororó, e eu sei, lembro que a professora já veio, como a Adriana já tem essa experiência, já pega a criança e já começa, e dá um brinquedo, lá. E aí, ó, a professora disse assim para mim, escuta aqui, Renata, a sua mãe só te deixou, ela vai vir te buscar. E aí, minha filha, eu ficava assim, não tinha relógio, né? Mas eu ficava olhando, meu desesperado, e disse assim, ó, quando o sinal tocar, você vai sair. E do outro lado, ela vai estar lá para te buscar. Gente, eu não vi a hora para aquele sinal tocar. E eu me lembro que quando o sinal tocou, eu me lembro disso. Ela estava do outro lado da rua, dando um aceno assim para mim, assim, ó. Oi, filha, a mamãe chegou para te buscar. É a mesma coisa, Deus falando com você aqui, Arabaxá. Teste, escola. Na escola de Deus você vai passar por provações, por provas, né? A escola de Deus é assim, é ser provado, aprovado e depois o quê? Promovido. Assim é quando você estuda na faculdade, você está lá buscando. Pastora Nádia sempre ministrou, quando você está fazendo alguma prova, o professor te conta a resposta. Em tempos de prova vai ter o professor te dizendo o que você tem que fazer ali. Não é silêncio total. E alguém olhando bem sério para você assim, para você não colar. Estou de olho, hein? Aquela tensão. É assim que às vezes acontece conosco. Parece que Deus está em silêncio, mas é porque você está sendo passado pelo teste. E eu quero dizer para você que você precisa compreender que Deus nos ensina. Olha só, eu creio que Deus está aqui. A adoração a Deus nos aviva em meio ao teste do fogo. Olha só, e se você nunca foi testado pelo fogo, não sabe quem és. Não tem uma música que Lauriette canta aí, eu acho que é passe pela prova cantando ao Senhor. Passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha, que ele vai estar lá. Passa mesmo? Quem quer ir para a fornalha aqui? Para, né? Para. Porém, vai ter que passar. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar pelo teste do fogo. E ali, o mais interessante é que ele disse, eu não vou me curvar diante deste Deus. Eu vou continuar adorando ao Senhor. E é lindo deles, né, meu pastor, que ele diz o seguinte, olha só, Deus, Ele pode nos livrar. Mas se Ele também não nos livrar, de joelho para você eu não vou me prostrar. Olha, gente. E muito crente naquela época que não confiava em Deus se prostraram diante de deuses. Porém, Sadraque e Mesaque foram testados. Só que o interessante é que quando eles foram jogados na fornalha, quem estava com ele lá, gente? Hein, gente? Não era o 4º homem? Eu vou dizer para você. Pode ser que neste ano de 2021 nós sejamos jogados na fornalha. Mas aquele que anda com Deus vai ter o 4º homem no meio dela. E você não vai passar por isso sozinho. Você não vai passar por esse processo sozinho. Veja lá no 3º ponto para a gente cear. Noé andou com Deus. Olha só, ele foi testado por Deus. E ele passou do teste. Quem conhece a história de Noé? Até uma criança, um bebezinho, até o Jojo pode contar a historinha de Noé para nós. E conta, hein? Jojo é uma graça. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em Gênesis 6:9. Noé achou o quê? Graça diante de quem, gente? Do Senhor. E ele alcançou o quê? Testemunho, não só diante de Deus, mas das pessoas. E veja bem, de que era justo e ele era o quê? Reto. E ele andava com quem, gente? Com qualquer um? Ele andava com quem? Com o nosso Deus. Fazia com que ele fosse reto e também justo. Porque quando andamos com Deus, o nosso caráter é transformado. Nossa personalidade, nossa identidade, ela vai sendo transformada pelo poder do Espírito. Nós somos movidos pelo poder de Deus em nós. Os dias de Noé não são diferentes dos dias atuais. A gente pensa, isso aqui já aconteceu lá atrás. Os dias atuais são tão terríveis quanto na época de Noé. Aí você pergunta assim, pergunta não, afirma, muitos estão afirmando, duvido ser crente nessa era. É difícil ser crente nesse tempo. É difícil mesmo.
E vou dizer por que é difícil. Porque você vai ter que morrer para o seu eu. Você vai ter que negar-se a si mesmo. Você e eu vamos ter que tomar a nossa cruz e vamos ter que seguir a Jesus. E negar o próprio eu é difícil, gente. Porém, aquele que anda com Deus não vê dificuldade em dizer não para o pecado. E sim para a glória do Senhor. Veja aqui, olha só, eu quero que você veja a época da geração de Noé, comparada com a nossa realidade hoje. O contexto social do tempo de Noé era como esses dos dias de hoje. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6:5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre o quê? A terra. E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E aí eu coloquei essa visão real da maldade humana que nós vivemos nos dias atuais. É o que nós estamos vivendo hoje, uma geração pela maldade. Difícil, nós estamos vivendo dias difíceis. E dentro dessa realidade, desde que o pecado entrou no mundo, a maldade passou a fazer parte da nossa história. É tão interessante, e o Espírito Santo falando comigo, Renata, quem andou comigo no Éden? Hein, gente? Adão e Eva. Eles foram a primeira criação de Deus. Deus tinha uma alegria neles. A palavra do Senhor diz que ao descer do pôr do sol, ali Deus descia, ia lá conversar com os dois. Sabe o que é o Criador? Descer no Éden para bater um papo com a criatura? Tomar um chazinho da tarde? Não sei se tinha, mas comida tinha. Eles estavam ali diante do Senhor. O Senhor diz para Adão, olha só, cultive e cuide. Por que que ele tinha que cuidar e proteger o jardim do Éden? Por que que Deus falou assim, olha, cultive, Adão, mas proteja o Éden? Por quê, gente? Porque antes de tudo isso, Satanás já tinha sido expulso do céu. E o arqui-inimigo de Deus estava pronto para cirandar diante da criação. E Lúcifer tem o livre acesso. Entra naquele animal que era amiga de Eva. E aí eu me pergunto onde estava Davi, que não percebeu essa sedução. Davi, eu coloquei Davi na história. Eita. É forte, Davi está poderoso. Adão. E dentro desse caminhar, uma das coisas que o Espírito Santo foi falando comigo, querida, preste bem atenção, eu criei Adão. Não tinha pecado ainda no Éden. Não tinha corrupção. Eu andava com ele todos os dias. Mas ele foi seduzido. Foi a livre-arbítrio de escolha, porque nosso Deus é um Deus de livre-arbítrio. E permite você decidir. E sabe o que entrou no coração de Adão e Eva? O desejo do poder. Eu quero ser como Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal. A soberba da alma. O orgulho humano. O desejo que nós temos, que eu e você temos hoje. Temos hoje esse sentimento dentro de nós. E a queda de Adão foi isso. Eu quero ser como Deus. Eu quero conhecer aquilo que Ele conhece. Aí você vê que tudo é destruído. Já conhece essa história. Aí vem Noé. Aí vem aquele estrago no mundo. Aí Deus falou assim, eu preciso resolver essa questão, porque a maldade está intensa. Eu vou procurar alguém na terra. Só achou quem, gente? Só achou quem, gente? Só tinha Noé na terra? Mas Deus só achou um justo e reto para novamente começar algo novo. E Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus começa a perceber que alguma coisa está dando errada na ação dele, da ação dele não, porque nunca está errado, mas na ação da humanidade, Deus não tem problema nenhum de recomeço. Deus não tem problema nenhum de começar de novo. Talvez você e eu temos apego com tantas coisas. E o Senhor está dizendo assim, eu sou Deus de coisas novas. Eu sou Deus que faço coisas novas. Eu sou Deus que preciso, mas vai acabar com tudo, vou. Porque a humanidade está um caos. Mas eu acredito na criação, olha só. Porque Deus poderia falar assim, deixa, mas eu vou ficar aqui sozinho. Eu, o Pai e o Filho
aqui. Mas Deus decidiu de novo. E aí, dentro dessa realidade, a geração também era caracterizada pela corrupção. Olha só, Deus, outra característica daquela geração, que era a corrupção. A palavra do Senhor diz em Gênesis 6:11, olha só, a terra estava corrompida diante da face de quem? De Deus. E nos dias atuais, qual é a pior corrupção do nosso coração? A ausência do Espírito. Não tem corrupção maior do que o pecado dentro de nós. E mais ainda, o dinheiro, sabe? A corrupção significa, eu coloquei lá, o ato ou efeito de se corromper, seduzido pelo dinheiro, presentes, levando este alguém a se afastar da conduta reta. Aí você diz assim, só isso acontece lá no mundo, será, gente? A corrupção está dentro de mim, está dentro de você. Eu posso me corromper, mesmo estando aqui diante deste altar, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma. Nós não somos merecedores. Nós não somos melhores do que ninguém. Quantas vezes o policial talvez parou alguém na rua e você não querendo ser multado, você, não me multe não, paga uma graninha. Isso é corrupção. Por isso eu digo a você neste lugar, o Espírito Santo vai nos ensinar neste ano, ano do teste, ano de você entender, novos começos, então eu vou trabalhar a alma. Pastor, eu não estou gostando dessa mensagem, queria que a senhora me desse, você vai receber um carro, e daí? Você vai receber uma casa, e daí? O que você vai fazer com isso, se você não tiver reto coração e um justo coração para governar aquilo que Deus está confiando a você e a mim? É pesada a mensagem? É. Porque essa é a minha parte. De entregar a palavra do coração. E eu me lembro de pastor Leonel, quando pregava umas mensagens aqui, eu falei, papai do céu, hein? É corajoso. Eu prego mesmo. E Deus também está falando comigo também. Era isso que o papai dizia. É comigo também o negócio. Então eu digo a você, aquela geração, a palavra do Senhor diz que era uma geração também caracterizada pela violência. Além da maldade, além da corrupção, ali se abre uma porta de violência. Onde você já viu nesse tempo o feminicídio? Mulheres sendo mortas por qualquer coisa. Sempre houve, mas esta geração... Eu nunca vi, eu não sei se vocês viram uma reportagem lá que aconteceu, acho que foi no Nordeste, que uma mulher foi sequestrada, acho que pelos traficantes, e ela estava dentro do carro, não sei se vocês viram nessa semana, eu fiquei horrorizada. Colocaram ela no porta-mala porque iam executar a moça, e a mão dela estava para fora. Ela foi salva porque as pessoas viram os caras andando pela cidade com a mão dela para fora. E a proposta era execução. A violência tem invadido, não é só no tempo de Moisés, nós estamos vivendo hoje essa realidade. E dentro dessa violência, a palavra do Senhor diz, e encheu-se a terra de violência. Olha só, uma geração caracterizada também pela incredulidade. Como se não bastasse maldade, corrupção, violência, agora a incredulidade tomando conta. E aí a Bíblia diz assim, que a incredulidade é o que, gente? Dúvida, incertezas, e até mesmo da igreja. Pessoas estão dentro da igreja incrédula. Às vezes nós estamos pregando aqui e a pessoa dizendo assim, eu não concordo. Não é isso, não é verdade, eu não aceito, não é verdade. E dentro dessa incredulidade, a Bíblia diz assim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou, gente, a incredulidade daquele povo, porque enquanto Noé, hoje eu estou, enquanto Noé estava ali, levantando uma arca em torno de 60 anos, quase 120 anos para Deus cumprir essa promessa. Olha, quanto tempo que ele não ficou avisando o povo? Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Quanto tempo? Olha, vai vir chuva. Que chuva? Nem perto do mar, você está doido? Que barcão é esse enorme?
Enquanto os filhos construíam junto com ele, ele era zombado consideravelmente todos os dias. Não vai acontecer. E eu estou aqui neste altar dizendo: Jesus está voltando. E aí, às vezes, ficamos ouvindo membros de igreja, seja MVPM, ou seja, qualquer do país, que conversa é essa? Jesus já tinha voltado há muito tempo, desde a minha tataravó que eu ouço que Jesus está voltando. Jesus voltou para milhares de pessoas. Quantas mil pessoas esse ano de 2020? A volta de Jesus não é só arrebatamento, a volta de Jesus é a nossa saída desta terra. E dentro desse caminhar, eu e você precisamos entender, gente, que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos dizer: fique atento. Agora eu quero dizer algo. Havia um aspecto tão bacana em Noé, do caráter dele, que muitos aqui têm. E eu creio que você tem. E se não tem, nós vamos buscar nesse ano de 2021. Apesar de viver em meio a uma geração cheia de corrupção e maldade, Noé teve uma vida reta e íntegra diante do Senhor. Então você dizer para mim que não tem possibilidade de viver retamente nesta terra, isso é conversa. Porque se o Espírito de Deus está em mim, hein gente, que revela-nos a profundeza do seu amor, do seu poder, ele vai nos proteger e vai nos dar sinais de que o perigo está à porta. Tentação o tempo todo. Porque tentação é um teste. Lembra do que o pastor Marafon sempre diz? Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer o quê? Ninho. Você sabe o perigo que está à porta. E Deus está falando com você: cuidado, cuidado, cuidado. Isso é um teste. Para provar o nosso coração. Segue aqui dizendo para você: Noé era justo e reto. A palavra do Senhor diz: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com quem, gente? Com Deus. Assim como Adão andou com Deus e se perdeu no meio da jornada, a Bíblia diz que Noé andava com Deus e assumiu uma grande responsabilidade. Sabe, Noé andou com Deus, sabe por quanto tempo? 950 anos, tá bom para você? Naquele tempo, o povo vivia muito, em torno desta idade. Depois, com o tempo, foi chegando, diminuindo o tempo da terra do homem, por causa do que, gente? Por causa do pecado. Imagine a gente viver esses anos todos, misericórdia. Senhor, 100 anos já é difícil para nós, imagine mais 800 anos. Misericórdia. Hein, gente? Aí você começa a perceber que, tal qual Noé, Enoque também. Só que Enoque, ele também viveu, andou com Deus, ele agradou tanto a Deus, que Deus fez com ele, gente? Hein, gente? Tirou da terra. Gente, é tão gostoso Deus olhar para você e falar assim: eu quero você para perto de mim. Vai ficar nessa terra se sujando para quê? Aí você fala assim: eu não quero ir para o céu agora, eu quero ficar aqui na terra, porque tenho conquista aqui na terra. Ei, lá no céu, você vai andar em ruas de ouro, você vai ver muro de cristais, você vai ver a glória do Senhor, você vai ver a alegria profunda. Mas enquanto você está aqui na terra, o Senhor está dizendo a mim e para você: viva um caminho de justiça. Enquanto você estiver na terra, viva uma vida de retidão. Pastor, eu não consegue, sabe como? Dizendo assim: eu não posso, Senhor, mas Tu podes. Enche a minha vida do Teu poder e do Teu Espírito, e eu sei que eu vou conseguir sozinha, não vai mesmo. A Bíblia diz que Noé também, olha só, ele tinha fé. Noé é um dos integrantes da galeria dos heróis da fé. Tem um livro lindo, se você quiser adquirir para a sua biblioteca, Os Heróis da Fé. E ali você tem histórias magníficas. E ele foi escrito lá em Hebreus, olha só. Noé está lá no rol. Olha só, pela fé Noé, olha só, divinamente, o que, gente? Olha só, lê aqui para mim. Divinamente ele foi o quê? Avisado do quê? Ele foi avisado das coisas que ele não sabia. E aí ele fez o quê, gente? Ele o quê? Temeu.
E a Bíblia diz, e para a salvação da sua família, ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Se a multidão não acreditar em você, pelo menos salve a tua casa. Salve a tua família. Salve os teus filhos. Ah, para que esse tamanho de arca? Ah, para colocar 43 mil. Isso os estudiosos estão dizendo. Mais de 43 mil espécies dentro daquela arca. E a família. E a palavra do Senhor diz que ele foi obediente. Olha só, a obediência de Noé era sem dúvida uma das principais características do seu caráter. Sabe por quê, gente? Olha só, ele construiu a arca. Olha só. Ele entrou na arca com a sua família. Ele colocou os animais na arca. E ao sair da arca, junto com os seus, ele foi. E começou algo de novo. Eu quero dizer para você que o maior poder de Deus, meu pastor, é você entender como que aquele bicharada foi de encontro à arca. Né, meu pastor? Animais de toda aquela região obedeceram à voz do Senhor, casais de animais. Olha só, aves, tudo que você possa imaginar, todos os répteis, tudo que você possa imaginar, andando. Você está indo para onde? Estou indo para a arca. Está indo para onde? Oi, elefante. Você está indo para onde? Estou indo para a arca. Quem te chamou? Deus. Foi Noé que falou, deu recadinho para cada um, gente? Foi? Noé tinha esse poder de avisar todo mundo? Eles foram por quê? Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando com a igreja aqui. Obedeça a voz do Senhor. E para finalizar de pé, vamos começar a nossa ceia, mas eu quero que você fique sobre os seus pés. É entender algo que você está fazendo aqui nesta manhã. A devoção. Ó, ele era reto, ele era justo, ele era temente a Deus. Veja bem aqui, ó. Características de um ser humano. Ei, nós não estamos falando de Adão, hein? O primeiro. Nós estamos falando de Noé. Homem como eu e você. Cheio de falhas. Então vamos aprender hoje aqui em nome de Jesus, dizendo assim, eu não consigo. Eu não posso. O Senhor está dizendo, de verdade, sozinho você não pode. Mas se você andar comigo, tudo pode. Naquele que te fortalece. Olha só. A Bíblia diz que ele foi uma pessoa de devoção. Olha, ao sair da arca com sua família, Noé ele edificou o que, gente? Um altar. E ele ofereceu o que? Um holocausto. Então, uma coisa que o Espírito Santo foi me direcionando, isso demonstra que Noé cultivava o quê? Uma vida de devoção. Sabe? Pois altar e holocausto representam o quê? Oração, adoração e consagração. Sabe o que faz toda a diferença na vida de um crente? Oração, consagração, adoração, devoção, fidelidade. É isso que Deus espera para mim e para você em 2021. Nós começamos uma campanha de 40 dias de rendição e eu não vou perguntar se todos estão fazendo. A minha posição como pastora de igreja, da igreja, é de levar e conduzir a igreja para uma devoção ao Senhor. 40 dias de devoção e de rendição é um propósito que não é sobre nós, mas sim do que Deus vai fazer em nós e através de nós. Se você quer ser usado, essa madrugada Deus fez isso comigo. Eu estava no quarto orando por você, para que você não ficasse em casa hoje. Eu não posso te trazer aqui. Foi o Senhor que te despertou. E o compromisso que você colocou o seu nominho lá, mas pode ser que você talvez não viesse. E ali eu disse na madrugada, Senhor, eu preciso que o Senhor visite cada membro agora. Eu não tenho esse poder. Assim como o Senhor levou os animais para a arca, traga os teus servos também para cá. E você está aqui, você está aqui, você está aqui, porque você é devota ao Senhor, você respeita ao Senhor. Mas não venha só na ceia, não, gente. Tem culto toda semana.
é uma vez por semana. Você tem a semana toda para viver o que você tem para viver. E o Senhor só está pedindo para você devoção de 2 horas de culto, 1h30. Por favor, uma vez por semana. Tirando doença, tirando trabalho, tirando alguma ocorrência na hora que você está vindo para o culto é uma coisa. Agora, você ficar em casa, porque você veio só na ceia. Ah, eu já vim na ceia, então eu venho só daqui 3 semanas. Ei, gente. Ele era reto, ele era justo, ele era temente. A seriedade aqui, gente. Nós precisamos nos comprometer com Deus aqui hoje. É você e Deus. Eu não posso fazer nada por você, é o Senhor. 40 dias de rendição, nós estamos dando tema diário para vocês refletirem, para vocês pensarem, para vocês estarem orando e pedindo ao Senhor, me ajude. Eu peço a vocês, façam essa campanha. Entra lá, está no grupo, só leia. Ah, é um textão. Mas se fosse no Facebook ou no Instagram, eu vou dizer para você, eu falei com Deus essa semana, Senhor, que coisa. Essa é uma ferramenta poderosa, mas nos prende mesmo. Tem horas que eu estou indo para um projeto. Aí você entra no Instagram, pronto. Aí começa. E aí quando eu vejo, já passou 20 minutos. Eu falei, Jesus, é perda de tempo. Então eu digo a você, vença também o celular. Sabe, se renda diante do Senhor. E eu queria te pedir um favor. Dá para você, nesta semana, jejuar algo que você gosta de comer. Uma coisa só. Entregar para o Senhor. Essa semana eu não vou comer isso. É o seu sacrifício. Meu jejum vai ser isso. E na quinta-feira você jejua comigo da quarta-feira ao meio-dia da quinta-feira. Colocando o propósito. Tem gente que entrega chocolate. Tem gente que entrega café. Aí começa, ai que dor de cabeça. Tem gente que entrega alguma coisa, mas se renda ao Senhor. Faça um sacrifício, entrega alguma coisa. Senhor, eu vou entregar isso porque eu quero dizer assim, ó, eu quero receber algo da tua parte. Não que Deus precise disso. Deus só precisa de você entender que você está querendo entregar algo para Ele. Eu quero orar pela sua vida. Quantos devotos ao Senhor nós temos aqui nesta manhã? 1 minuto com Deus no teu coração, porque 2021 chegou. Analise como está a sua alma. Como está a sua vida espiritual com Deus. Analise se o teu desejo é mais para Deus ou para este mundo corrompido que nós estamos vivendo. Analise. Você precisa ser mais cheio de Deus? Precisa ser batizado? O que você precisa ser? Não fui batizado ainda com o Espírito Santo? Seja. Não fui renovado ainda? Seja. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu quero orar que o pastor Ailton vai celebrar a ceia do Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, nós cremos em Ti. Cremos no Teu agir. Cremos na Sua graça. Cremos na Sua misericórdia. Cremos que estás nos vendo. Cremos que o Senhor sente o que sentimos. E nós queremos nos comprometer diante do Senhor nesta manhã. Para nos rendermos diante de Ti. Não só em 40 dias, mas 24 horas por dia. Pai, vai ser difícil, passaremos pelo teste do tempo. Mas nós cremos que andando com o Senhor, nós seremos abençoados. Tira toda arrogância, toda prepotência humana. Tira, Senhor, toda a incredulidade da alma. Se o Senhor vier buscar-nos hoje, amanhã ou depois de amanhã, não importa o dia, nós queremos estar pronto para estar chegando na glória contigo, Senhor. Nós queremos nos comprometer a sermos mais crentes. Nós queremos amar a Ti, Senhor, comprometidos em Ti, ter intimidade contigo. Nós queremos amar as pessoas. Nos ajude a amar o ser humano, Senhor, com todas as deficiências. E nos ajude a servi-los, Pai, com todo o nosso amor. Pai, eu oro para que a minha mente esteja completamente aberta. Tudo começa com Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo coisas novas no meio de nós. Ano de novos começos. É o que Deus tem para mim e para você
neste ano de 2021. Se você pode, aplauda o Senhor, pastor Ailton, ministrando.